Cresce assustadoramente na região ocorrências de incêndios em matas e terrenos baldios. Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros da área da economia e com o presidente do Banco Central. Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma pede agilidade ao governo do estado para socorro a empreendedores da cidade. Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde diz que 40% dos criciumenses infectados pelo coronavírus estão recuperados. Santa Catarina recebe ajuda do governo federal e 72 leitos de UTIs são habilitados em todo o estado. Supremo Tribunal Federal abre inquérito que investigará presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump ameaça cobrar indenização bilionária da China em virtude da pandemia do coronavírus. Governo chinês rebate e chama americanos de mentirosos. E ainda, gestantes sustentam muitas dúvidas quanto à segurança de um parto em meio à crise sanitária mundial. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Cresceu assustadoramente o número de ocorrências de incêndios em matas e terreno baldios na região. E por incrível que pareça, este aumento está ligado à pandemia da Covid-19 e ao isolamento social. Em meio à preocupação que vem à tona em virtude da pandemia da Covid-19, um acontecimento vem tirando o sono das autoridades: os incêndios em matas e terrenos baldios. Ultimamente, este tipo de ocorrência cresceu na região, motivando o tenente do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma lembrar à população de uma lei que todos estão inseridos. Você sabia que colocar fogo em lixos, entulhos, terrenos baldios e áreas verdes é considerado infração administrativa pela maior parte das legislações municipais, sujeitando os autores à pena de multa? Pois é, além disto, caso a queima saia de controle e venha atingir outras propriedades, levando risco à vida ou à integridade física de outras pessoas, o ato passa a ser caracterizado como crime, segundo o artigo 250 do Código Penal Brasileiro, sujeitando os autores à pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Geralmente este tipo de situação ocorre quando algum cidadão tenta se livrar de lixos ou entulhos, ou de um mato que cresceu demais em algum terreno, mas que no final de contas se transforma em uma grande dor de cabeça para vizinhos e para os bombeiros. Os resíduos sólidos devem ser encaminhados para o serviço de coleta de lixo do seu município e também para serviços de coleta seletiva e reciclagem que possam existir. Já os terrenos devem ser limpos através de serviços de capina, poda e roçagem. Porém, este tipo de ação tem sérias consequências. Outra consequência relevante desse tipo de queima é a interferência negativa no serviço emergencial prestado pelo Corpo de Bombeiros. Como exemplo disso, um estudo realizado pelo 4º Batalhão demonstrou que no período de março a abril de 2020, somente no município de Criciúma foram atendidas 132 ocorrências desta natureza, o que representa 85% de todas as ocorrências de incêndio atendidas pelo Corpo de Bombeiros no município de Criciúma, e um aumento de mais de 5 vezes no mesmo número de ocorrências atendidas nesse período no ano de 2019. Os principais fatores que interferem nisso são 2. O primeiro, climático, devido à falta de chuvas que a região sul vem tendo desde o início de 2020. E o segundo, social, devido à falta de consciência da população que acaba ateando fogo em lixos, entulhos e terrenos baldios. Ocorrências que tomam tempo da guarnição e que aumentaram sensivelmente nos últimos dias. Conscientização é a palavra-chave. Outra informação relevante obtida desse estudo foi
a constatação de um aumento de 135% na frequência de atendimento desse tipo de ocorrência após o período de quarentena, quando as pessoas estavam em suas residências, sendo um forte indicativo da causa deste aumento ao atendimento das ocorrências de incêndios em lixos, entulhos, terrenos baldios e vegetação. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros da área da economia e com o presidente do Banco Central. Em seguida, eles participaram de uma coletiva de imprensa. O grupo passou uma mensagem de otimismo aos brasileiros. Participaram da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os ministros da Economia Paulo Guedes, da Agricultura Tereza Cristina, da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Cada um deles apresentou de forma resumida as ações governamentais de suas respectivas áreas. Paulo Guedes falou sobre o programa Pro-Brasil, apresentado pelo governo na semana passada, que prevê medidas para injetar dinheiro na economia e amenizar os impactos da queda de atividade causada pela crise do novo coronavírus. Ele foi taxativo ao afirmar que o governo não pretende estourar o teto de gastos, apesar dos investimentos, segundo ele, extraordinários, que estão sendo feitos nas últimas semanas. O programa Pro-Brasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil, são estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar Argentina, nós não queremos virar Venezuela. Nós estamos em outro caminho, nós estamos no caminho da prosperidade, não no caminho do desespero. Para que falar em derrubar o teto? Se é o teto que nos protege contra a tempestade. O ministro da Economia indicou que o governo pode avançar nessa semana com o plano que prevê congelamento dos salários dos servidores públicos federais. Essa seria a contrapartida exigida pelo governo para a liberação de mais recursos emergenciais no combate à pandemia. Eles vão colaborar, eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros e para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio. Contribuam com o Brasil. A ministra da Agricultura destacou que o país teve uma das maiores safras dos últimos anos e que o abastecimento de alimentos, apesar da pandemia do coronavírus, está garantido. A safra foi recorde, como vocês sabem, a safrinha, que é a segunda safra que só o Brasil tem, está terminando de ser plantada, ela será recorde também. O abastecimento do país funciona normalmente desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento. Entre as ações do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas elencou leilões de desestatizações dos portos e investimentos em rodovias e ferrovias, que devem ser anunciados ainda neste ano, além de projetos de parcerias público-privados do governo federal. Não só dizer das boas notícias, né? A gente vive num momento de tanta má notícia, eu queria falar das boas notícias. A gente vem falando com os investidores aí nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples. Continua o juro caindo aí no mundo afora, né? Há liquidez, o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. Endossando a fala de Paulo Guedes, o presidente do Banco Central afirmou que segue com a meta do governo de manter a disciplina fiscal e o controle de gastos. O Banco Central foi o primeiro banco central do mundo que tomou medidas grandes de liquidez e de capital para deixar o sistema financeiro sólido. A gente tem visto o resultado disso, a concessão de crédito voltou a crescer. Obviamente existe ainda uma preocupação do crédito chegar no pequeno, chegar no empresário pequeno, na empresa pequena.
O Banco Central está tomando todas as ações possíveis para que isso aconteça. E o Banco Central veio aqui trazer a preocupação de que é importante, nós reconhecemos que é um problema muito grande e que parte da solução vai sair do governo, mas nós trouxemos a nossa preocupação que é importante manter a disciplina fiscal. É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada. Durante a coletiva, o presidente Jair Bolsonaro, entre outros assuntos, também foi questionado sobre o pagamento do auxílio emergencial, se o valor de R$ 600 poderia ser aumentado e sobre a possibilidade de fazer o pagamento do benefício para outras categorias. Lembrando que, na semana passada, o Senado já aprovou o pagamento do benefício para outros grupos, como pais solteiros e mães adolescentes. Isso daí, por enquanto, não está previsto isso daí. Se houver necessidade, se nos convencerem e se tiver recurso para tal, a gente estuda e defere ou não. A seguir, pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma diz que 40% dos infectados pelo coronavírus na cidade estão recuperados. Uma grande notícia. Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde diz que 40% dos criciumenses infectados pelo coronavírus estão recuperados. Confira. O último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Criciúma aponta que 39,63% dos criciumenses diagnosticados com a Covid-19 estão recuperados. De 111 pessoas confirmadas com a doença, 44 já estão curadas, segundo o informe. A Vigilância Epidemiológica da cidade monitora a cada 48 horas o quadro clínico de pessoas confirmadas com o novo coronavírus e, dependendo dos casos, o monitoramento é realizado a cada 24 horas. O diagnóstico de pacientes curados funciona de duas formas. Uma delas é quando a pessoa confirmada com a Covid-19 e cumpre os 14 dias de isolamento determinados e está assintomática nas últimas 72 horas. Já o segundo método é aplicado por meio dos testes rápidos. Essa maneira que está sendo utilizada no município é capaz de perceber o vírus de duas formas, detectando as imunoglobulinas G e imunoglobulinas M, também conhecidas por IgG e IgM. No primeiro caso, ou seja, quando apontado com o IgG, o paciente já teve contato com o vírus, porém está recuperado e não transmite mais. Já com o IgM, a pessoa está com a infecção ativa. Nessa situação, conta-se o período de 14 dias a partir do início do isolamento para posteriormente diagnosticar a cura, sem sintomas nenhum nas últimas 72 horas desse prazo. Dos 111 casos divulgados no último boletim, o município registrou 4 óbitos e tem apenas uma pessoa confirmada com a doença internada em uma unidade de terapia intensiva. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está cobrando do governo estadual agilidade nas iniciativas que resultam socorro para empreendedores comerciais da cidade. A CDL de Criciúma encaminhou um ofício ao governador do estado, Carlos Moisés, e aos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, solicitando a facilitação e simplificação do acesso aos valores que seriam disponibilizados pelo Badesc ao setor empresarial por meio de linhas de crédito. A entidade pede celeridade na aprovação e sancionamento do projeto de lei número 53/2020, que visa a aceitação de crédito pela Agência de Fomento em Condições Especiais, livre de encargos para o tomador. A entidade manifestou ainda a preocupação com a continuidade das atividades das micro e pequenas empresas após o grande tempo de paralisação do comércio em geral, com a continuidade da paralisação do transporte coletivo e as orientações sobre o isolamento social.
Para Andréa Salvalage, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma, o recurso pode beneficiar milhares de empresas que dependem do crédito para tentar sobreviver a esta crise sem precedentes, mantendo suas atividades, empregos e gerando tributos. Uma ajuda do governo federal resultará em habilitações de leitos de UTIs em Santa Catarina. Uma boa notícia que aliviará os cofres do governo do estado. As habilitações são fruto de uma ação em conjunto com o governo federal, que via Ministério da Saúde disponibilizou mais de 70 novos leitos de UTI para o estado. A parceria resultará em aporte financeiro do governo federal, que bancará os leitos, aliviando o caixa do governo catarinense. Em Santa Catarina, nós conseguimos aí a habilitação por parte do governo federal do Brasil, no nosso governo federal. O Ministério da Saúde habilitou, no dia de hoje, está publicado em Diário Oficial, 72 novos leitos de UTI para Santa Catarina. O que significa dizer isso? Não é a criação de novos leitos, mas é a habilitação de leitos que estavam criados. E esses leitos passam, então, a ser remunerados também com dinheiro federal, com dinheiro do Ministério da Saúde. E nós estamos no investimento total estimado para temporar essa habilitação para o período de pandemia. A gente imagina em cerca de 6 meses, os próximos 6 meses, 9 milhões de reais aproximadamente, que podem ser liberados do governo federal para que a gente, na habilitação desses leitos, transfira aos municípios, enfim, aos hospitais credenciados, sejam eles, todos eles que trabalham, hospitais que trabalham com o SUS, da rede filantrópica e também hospitais próprios. Com isso, o governador espera aumentar a capacidade de enfrentamento do novo coronavírus. Inclusive, leitos de UTIs de hospitais particulares serão alugados ou até mesmo hospitais de campanha poderão ser montados caso seja necessário. São pelo menos 4 frentes de criação de leitos de UTI. A rede privada, né, que tem a disponibilidade para o Estado utilizar, a rede filantrópica, a rede própria do governo e também, eventualmente, na criação de hospitais de campanha. O mandatário catarinense confirmou que todas as regiões do estado serão beneficiadas com a ajuda vinda de Brasília. Nessa habilitação de 72 novos leitos de UTI para Santa Catarina, 10 leitos foram em Chapecó, no Hospital Regional do Oeste, aqui no Hospital Regional de São José, no sul do estado, em Criciúma, 15 novos leitos. Hospital Universitário, 10 leitos, Hospital de Florianópolis, 10 leitos, Hospital Governador Celso Ramos, 8 leitos, 28 leitos, portanto, na capital do estado. Em Lages, 9 leitos, no Hospital Maternidade Teresa Ramos e também no Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui no sul do estado, em Tubarão. Sobre a volta de todas as atividades econômicas em Santa Catarina, o governador frisou que tudo dependerá da evolução da pandemia. Portanto, ainda sem previsão para que o transporte público ou até mesmo aulas e eventos possam ser liberados. A resposta que todos querem nós ainda não temos. Nós analisamos diariamente as nossas curvas, os nossos números, e nós vamos dosar a mão no sentido de ou afrouxar ou flexibilizar alguma atividade ou restringi-las ainda mais. Então, no que diz respeito à pergunta focou, foi transporte coletivo, né? Não temos prazo. E tem alguma outra atividade? Eventos, também questão das aulas presenciais, a educação, nenhuma dessas áreas. A educação, aulas presenciais, em grande grupo, obviamente, né? Os eventos, né? A área de eventos e também a área de transporte coletivo, seja ele interestadual, intermunicipal ou até mesmo coletivo urbano. Nós não temos prazo para a retomada porque os números não nos indicam segurança nesse tipo de atividade. Depois das acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou a abertura de um inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na decisão obtida pela AFP, Celso de Mello dá o prazo de 60 dias para que a Polícia Federal interrogue Moro sobre as acusações de que Bolsonaro teria tentado interferir em investigações policiais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito sobre as acusações do recém-exonerado ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro.
Na decisão obtida pela AFP, Celso de Mello dá o prazo de 60 dias para que a PF interrogue Moro sobre as acusações de que Bolsonaro teria tentado interferir em investigações policiais. As conclusões podem tanto abrir o caminho para um pedido de impeachment contra o presidente como uma acusação de falso testemunho contra o ex-ministro. A decisão de Celso de Mello foi provocada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que na última sexta-feira pediu ao STF a abertura de inquérito para apurar as declarações de Moro sobre a suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal. Para a Procuradoria-Geral, as declarações de Moro atribuem a Bolsonaro crimes como falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva. A tensão ocorre em plena pandemia de Covid-19, campo para uma severa disputa entre vários governadores e o presidente, que defende a suspensão do isolamento social e a retomada das atividades econômicas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode pedir à China uma indenização pelos danos causados pela pandemia do novo coronavírus. Trump disse que os americanos estão fazendo investigações sérias sobre o caso. O presidente americano Donald Trump sugeriu que poderia exigir que a China pagasse bilhões de dólares por danos causados pela pandemia de coronavírus, originada na cidade chinesa de Wuhan. Há várias maneiras de responsabilizá-los. Estamos fazendo investigações muito sérias. Não estamos felizes com a China. Não estamos felizes com toda essa situação porque acreditamos que ela poderia ter sido interrompida na fonte. Poderia ter sido interrompida rapidamente e não teria se espalhado por todo o mundo. Então informaremos você no momento apropriado. Mas estamos fazendo investigações sérias. Durante uma reunião com jornalistas, Trump foi informado sobre um editorial recente em um jornal alemão exigindo que a China pagasse 165 bilhões de dólares pelos danos causados pelo coronavírus à economia. Questionado se os Estados Unidos estão pensando em fazer algo semelhante, o presidente disse que é capaz de fazer algo muito mais fácil do que isso. Os Estados Unidos registraram 1.303 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados na noite desta segunda-feira pela Universidade Johns Hopkins. O número de casos no país se aproxima de 1 milhão. Em resposta aos comentários de políticos americanos sobre a gestão da pandemia, a China disse que muitos ignoram a verdade e contam mentiras descaradas. A China respondeu de maneira dura aos comentários de políticos americanos, entre eles o presidente Donald Trump, sobre a gestão da epidemia do novo coronavírus. Políticos americanos têm ignorado repetidamente a verdade e contado mentiras descaradas. Eles têm apenas um objetivo: fugir da responsabilidade pela pobre prevenção da epidemia e medidas de controle, além de dividir a atenção pública. Mas os fatos falam mais alto que palavras e a justiça habita o coração dos homens. A trama deles não tem como ter sucesso. Na segunda-feira, o presidente americano havia sugerido que poderia exigir que a China pagasse uma indenização pelos danos causados pela pandemia de Covid-19, doença originada na cidade de Wuhan. Trump disse acreditar que Pequim poderia ter impedido o problema na fonte. Os Estados Unidos registraram mais de 55 mil mortes por Covid-19 e a pandemia atingiu fortemente a economia do país, gerando dezenas de milhões de desempregados. A seguir, gestantes sustentam muitas dúvidas quanto à segurança de um parto em meio à crise sanitária mundial. As incertezas sobre o novo coronavírus ainda são muitas, especialmente para as futuras mamães e bebês. Muitos hospitais têm adotado novas práticas e procedimentos visando a segurança da mãe e do filho. Além de médicos, equipes assistenciais, leitos de isolamento e UTIs,
A manutenção da saúde de ambos tem feito as maternidades repensarem no fluxo dos acompanhantes e visitantes. Acompanhe na matéria a reportagem de Kleber Werneck. De um lado da linha, os médicos e o bebê. Não tem mais o fungo, também não tem mais a bactéria. Então hoje a gente tira um antibiótico e a gente já dá para passar o antifúngico. A partir de amanhã já vai pela boquinha, tá? Outro, a mãe ansiosa por notícias sobre o filho. Eu queria saber se ela estava respondendo tudo bem, mas em paz pela casa, remédio aos poucos mesmo. Ela é agora. O resultado da inocultura, que é a segunda negativa, tem previsão quando sai, doutora? A pequena Milena nasceu com um problema no coração e ela faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. Por isso teve que ficar isolada na UTI de um hospital de São Paulo. Nem os pais podem ter contato. E as minhas experiências mostram a efetividade do método, as famílias realmente participam, a comunicação tem se demonstrado efetiva, clara, e a participação deles é muito boa também. E a gente também tem um outro tipo de videochamada que é feita no final da tarde, e a gente tem visto resultados bem interessantes, né? A gente vê avós acarinhando bebês verbalmente, irmãos fazendo também gracejos, brincando com os irmãos e orações. E eu entendo que isso possa ter realmente um impacto muito favorável no bebê e, com certeza, isso tem um impacto muito favorável na cabeça e na psique e no sofrimento dessas famílias. A ameaça da Covid-19 tem mudado a rotina nas maternidades do país. A alegria pelo nascimento de uma criança agora é dividida com a preocupação com o vírus. Ainda não há um estudo detalhado sobre os riscos que o novo coronavírus traz para as gestantes. O que se sabe de fato é que a mãe não passa a doença para a criança enquanto ela ainda está na barriga, como acontece, por exemplo, com o Zika vírus. Mesmo assim, especialistas defendem o isolamento das mulheres grávidas. Gestantes agora são consideradas grupo de risco. E o que acontece é que a gestante, se pega o coronavírus no final da gestação, ela pode transmitir para o bebê. Então, o bebê já nasce com o coronavírus. Já há relatos de bebês que nasceram com quadro respiratório e com a sorologia positiva para o coronavírus. A Camila já convive com essa preocupação. Ela espera pelo primeiro filho, está grávida de 3 meses e a alegria se mistura com apreensão pelo momento. Estamos tendo todos os cuidados de uma pessoa normal, passando álcool em gel, lavando a mão, isolamento social, não estamos saindo de casa nem nada. Mas estamos tendo que ter o cuidado redobrado nas idas ao médico no pré-natal. Os pais, avós e tios terão que ter cuidado e paciência para ver o recém-nascido. Uma das principais dicas dos médicos é não ir ao hospital para diminuir o risco de contaminação. E mesmo em casa, o contato só deve acontecer depois de um tempo de isolamento. A gente tem que ver se essa gestante, se ela tiver qualquer indício, qualquer sinal de gripe, né? Ela é colocada já no isolamento, ela tem que ter algum sintoma clínico, ela é colocada no isolamento, por quê? Porque como o bebê pode ser portador, o bebê no berçário também tem que ficar em isolamento, longe dos outros bebês para não contaminar os outros bebês. Correto. E caso não haja essa suspeita, o pós-parto, como ele é tratado? Porque a gente vê muitas fotos, por exemplo, muitos registros na internet de avós que conheceram os netos pelo vídeo, de pais que estão tendo contato pelo celular. Quais são as recomendações pós-parto para os familiares e para o próprio pai e a mãe, em caso de suspeita e caso não haja suspeita? É isso aí. Bom, em caso de suspeita, a mãe tem que ficar isolada, bebê isolado, ninguém vê ninguém, certo? Tá. Agora, se a gente não tem suspeita numa situação normal, o que se recomenda? Que ninguém vá à maternidade, porque a gente tem aquela mania, aquele hábito de todo mundo ir para a maternidade para ver o bebê, para visitar o bebê. Não, gente. Quanto menos pessoas andando, saindo de casa e andando em hospital, melhor. Então, a gente espera que fique na maternidade quem? O pai, a mãe e o bebê. E aí, depois, como é que os avós vão ver? Gente, vão ver pelo FaceTime, né? Vão ver pelo celular, tá bom? Um cuidado que tem sido tomado no mundo todo e nem por isso tem desanimado ou diminuído o amor da família.
principalmente dos avós. Essa foto foi tirada nos Estados Unidos pelos avós da criança, que acamparam no estacionamento do hospital para ver o primeiro neto. Essa outra, na Irlanda, emocionou o mundo. Um idoso conhece a neta recém-nascida pelo vidro da janela. A tecnologia tem ajudado a diminuir a angústia por não ter contato com os bebês, como aconteceu no Hospital de São Paulo. Eu achei muito importante, eu achei muito humano, que de alguma forma pensaram da gente estar presente ali dentro da UTI com os bebês. A gente pode participar das multi, tirar dúvidas sobre o quadro clínico da nossa filha e depois ver ela. É muito bom. Eles garantem, vale a pena abrir mão desses primeiros momentos após o nascimento para desfrutar uma vida inteira de amor que virá depois. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.